Irmãos, abram suas Bíblias, Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Êxodo 20, de 8 a 11. Nós vamos falar hoje do quarto mandamento. Começar hoje, né? Não vamos terminar hoje. Daqui para frente, eu creio que nós vamos dar umas seguradas e alguns domingos em cada mandamento, pela amplitude que eles têm. E a gente começa com Êxodo 20, versos de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não achou minha projeção aí, não? Ali não está, não. Por isso que eu estou achando que não está. Irmãos, os mandamentos agora está. Passando. Está estranho. Agora passou. Muitas dúvidas se levantam em torno do quarto mandamento, principalmente porque nós sempre somos assediados pelos adventistas, não é? Como os irmãos, alguns já sabem, eu tenho uma boa experiência com os adventistas. Minha irmã, meu cunhado foram adventistas mais de 30 anos, e desde minha adolescência eu fui extremamente pressionado a ser adventista. Então, por volta dos 16, 17 anos, começou a minha pressão, e muitos anos eu vivi até que eles abandonaram o adventismo, né? Deve ter uns quase 20 anos que eles abandonaram, hoje não são nada. Minha irmã hoje tem frequentado a Igreja Batista lá em Formiga, onde eles moram, mas meu cunhado e meus 3 sobrinhos, totalmente sem nenhum comprometimento. Adventista, eu vou falar um pouco mais à frente, em alguns outros momentos, mas o sábado é a menor questão com os adventistas, para começar. É a menor. Sábado não dá problema nenhum. Os problemas deles são bem mais sérios, doutrinariamente. Viu? Eles têm problemas doutrinários seríssimos com relação às nossas crenças. Então, o sábado eles usam para atacar, e a gente vai ver aqui as evidências do por que nós cultuamos hoje no primeiro dia da semana, que boa parte dos irmãos já conhecem, mas a gente vai marcar bem. Mas a questão deles, a gente tratou aqui há uns anos já sobre seitas, e nós já tratamos sobre as questões das doutrinas adventistas, que são bem complexas, que, na verdade, nem eles, a boa parte dos adventistas não conhecem.
Eu lembro de uma conversa com a minha irmã, uma vez eu comecei a falar algumas coisas, ela ficou assim, eu falei, você não sabe disso, né? Ela não sei não. Eu falei, então, você não conhece a igreja que você diz que está nela. Então, na questão do descanso, e o nosso foco no quarto mandamento, como a nossa ação é ética, a gente vai ver hoje, domingo que vem, não sei, talvez até no outro domingo também, a gente tenha que olhar algumas coisas, porque o quarto mandamento, irmãos, ele tem uma amplitude do relacionamento com Deus, sim, mas ele tem implicações do nosso dia a dia. A gente sempre diz que os 4 primeiros mandamentos são relacionados ao homem e Deus, e os outros 6 são horizontais. Mas o quarto mandamento, ele já tem uma ação com relação a Deus, mas também ele já trata de algumas coisas nossas, da nossa vivência nesse mundo, de como nós cuidamos de nós mesmos. Domingo que vem eu vou abordar a questão do trabalho, porque às vezes quando se fala do quarto mandamento, foca muito na questão do culto, né? O dia de culto, o dia de descanso. Não se fala na questão do trabalho, que aqui é mencionado. Nós tivemos no Brasil aí, pouco recentemente, essa discussão, né, uma deputada apresentou uma proposta de reduzir, né, a carga de trabalho, e aí ficou discutindo aí a escala 6x1, que não sei o quê. Eu falei, gente, a escala 6x1 quem criou foi Deus. 6 dias trabalharás e folga 1. Mas isso não quer dizer que você tem que trabalhar todos os dias. Se a sua empresa permite você trabalhar, boa parte dos irmãos trabalha 5x2. Tem gente que, o parlamentar trabalha 3x4, né? Eles são obrigados a ir lá na terça, na quarta e na quinta. Obrigado, entre aspas, também, se não for, não é nada também, não, né? Então, o deles é 3x4. Então, domingo que vem eu vou abordar sobre o trabalho, mas nós temos que focar que o quarto mandamento, ele tem em vista o relacionamento com Deus, mas também os cuidados que nós necessitamos com a nossa vida. Então, o dia de descanso, ele foi instituído por Deus, e não pelo homem, diante da nossa necessidade. A gente tem sempre aquela figura do Einstein, né, do cabelo todo arrepiado, que disse que ele falou que era uma perda de tempo pentear cabelo. Né? Era só ele rapar aquela cabeleira horrorosa dele, né, que não ia ter que pentear mais. Mas, às vezes, a gente fica pensando, irmãos, eu tenho 61 anos, 20 anos da minha vida eu dormi. Porque a gente dorme em média 8 horas por dia. Claro que depois, mais velho, você diminui. Mas quando você é criança, você dorme 14, 15. Aquelas crianças que são mais abençoadas, né? Porque tem umas que não dormem, não. Né? Tem umas que são chorões, que é uma beleza. Mas, de 60 anos, eu dormi 20 anos, gente. Já pensou? É muito tempo que eu fiquei dormindo, perdi muito tempo. Né? Podia estar produzindo outras coisas. Mas é o quê? É a necessidade do nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele precisa de descanso. O mandamento tem grande importância na palavra de Deus. Por quê? A questão do sábado, que é focalizado aqui em Êxodo 20, é o sábado semanal. Mas a Bíblia, ela vai tratar de outros sábados. Ela fala do sábado anuais. A cada 7 anos, tinha que ter um ano de sábado para a terra se recuperar. Então, produzia 6 anos,
e ficava um ano a terra descansando. Né? Aí a terra descansava, o que produzia, mas deveria guardar nos anos anteriores para que no 7º ano ela ficasse descansando. Tinha também uma espécie de sábado com relação à terra, mas agora o possuir a terra, que era chamado o ano do jubileu. A cada 50 anos, a terra tinha que voltar para o dono original. Então, a terra em Israel podia ser vendida. Israel tinha um sistema, Deus criou um sistema bem equilibrado. Então, você era dono da terra, você podia vender. E ela teria valor proporcional ao tempo para chegar o ano do jubileu. Então, se você teve o jubileu esse ano que vem você vender, vale muito, porque tem 49 anos. Mas à medida que vai passando, o preço ia caindo. E quando completar 50 anos, a terra voltava para o dono original, de graça, não tinha que pagar mais não. Porque a ideia de que a terra é a base de tudo. O que aconteceu com o mundo? O mundo é dos exploradores. Eu, certa vez, fui ao Mato Grosso, e é tanto certa vez que ainda era um Mato Grosso só, viu? É troço velho mesmo, né? E você olhava, né, imensas terras, tudo de um dono só. Muita terra, um dono só, um dono só, um dono só. A gente pode discordar do MST, das metodologias, mas que a terra ela é dominada pelos grandes. Então, Israel não deveria ser assim, porque tudo que nós somos e temos e comemos vem da terra. Então, a terra deveria ser distribuída. Isso também era um tipo de sábado, porque a terra ela vai sustentar a todos nós. Então, deveria ser equilibrado. O descanso, ele tem a ver também com a nossa fé em Deus. Saber que Deus providencia os meios pelos quais nós seremos sustentados. É claro, irmãos, que com a Revolução Industrial, o mundo mudou. Com certeza. Você tem hoje, né, hoje não há muito tempo, né, o trabalho de turno, que tem suas dificuldades, mas que trouxe também um padrão de vida que nós hoje temos, irmãos, que ninguém teve até hoje. Tem algumas pessoas que a gente vê na internet, tem um cara que é meio doido, mas ele fala umas coisas coerentes, ele diz, olha, qualquer alguém hoje, do nível da classe média no Brasil, ele é mais rico do que muitos reis do passado. Por quê? A possibilidade hoje de alimentos, de roupa, você vê os bazares nossos, quantidade de roupa hoje é barato, gente. Se comparar com, vou colocar 40 anos atrás, 50 anos atrás, já é barato. Mas se você voltar 2000 anos, roupa hoje é praticamente de graça. A palavra investimento, ela vem de vestido. Então, essa palavra, porque as pessoas compravam roupa como um valor muito grande. Hoje a gente vem na igreja de manhã com a roupa, de noite você vem com outra. De tarde você usou outra, amanhã você vai trabalhar, você vai com outra. Naquele tempo, não, era uma roupa. De manhã, de tarde, de noite, amanhã de manhã, amanhã de tarde. Semana inteira. Aí quando fala que Deus sustentou Israel 40 anos lá e a roupa não rasgou, aí você pensa assim, é porque eles trocaram a roupa. Não, é porque era a mesma roupa. Não? Então, hoje nós somos ricos. Porque a Revolução Industrial trouxe para nós, mas teve um custo.
né? Os irmãos que já trabalharam de turno, eu nunca trabalhei, graças a Deus, mas eu acompanhei meus irmãos trabalhando de turno. Na CSN, Volta Redonda, naquele tempo, fazia 6, meia-noite, às 8 lá. Terceiro dia, meu irmão já estava assim, dorme de dia, mas não adianta, gente. O Geraldo, né, inventou isso. Meu cunhado trabalhava lá na CSN, numa área de muito calor, que usava aquelas proteções todas, mas na hora que ele tirava a roupa, tinha aquelas bolhas imensas assim no braço. Eu lembro de ver isso. Então, alguém paga o preço, né, das coisas. Então, o nosso trabalho é a ideia de que nós, esses mandamentos, ele tem que ser visto com essa amplitude. O descanso, mas o equilíbrio, as leis que o país permite, né? Os avanços das leis, porque também nós tivemos isso, né? Proteção à criança, né? Porque as crianças eram muito exploradas. Hoje ainda existe, mas é menor, né? O incentivo ao estudo, as crianças não estudavam. Então, a nossa visão ela precisa ampliar. Por quê? Esse contexto dos 10 mandamentos, da lei, era um contexto muito rural, muito de vida no campo, pouco vida na cidade. Não tinha essa visão industrial que nós temos hoje, não tinha isso não. Então, nós temos que trazer esses princípios para a nossa realidade, aplicar isso dentro do que nós podemos. Em 1973, minha família mudou para o Rio, né, para Volta Redonda. Uma das coisas que a gente estranhou muito, porque lá o culto, no domingo de manhã, era às 9 horas, igual o nosso aqui. Mas a minha igreja, que eu cresci aqui em Minas, o culto era às 11 da manhã. Mas por quê? Porque era uma cidade pequena, um contexto rural. As pessoas tinham que levantar de manhã, tirar leite da vaca, dar comida para as galinhas, recolher os ovos, né? Então, as pessoas só iam para o culto depois que elas fizessem as tarefas do seu cotidiano. O culto começava às 11, terminava 1 da tarde. Então, a gente almoçava 10h30 da manhã para poder aguentar. E tinha culto à noite. Né? Então, cada época, você vai vivendo. Minha mãe conta que eles moravam, certa vez, num lugar que eles iam no culto uma vez por mês. A igreja era tão longe. Aí, no dia que eles iam, tinha culto, assembleia, tinha escola bíblica, uma vez por mês só. Tinha batismo, tinha ceia, tinha tudo. Chegava lá, começava o culto, não sei que hora, aí depois parava, tinha almoço, depois continuava os cultos, terminava, tinha que terminar, não tão tarde, porque tinha que voltar para casa. Não tinha nada à noite, não. Era o contexto deles. Então, era andar a pé, porque também não tinha carro, não tinha nada, né? Então, cada um vai se adaptando. E esse mandamento, ele vai trazer para a gente princípios universais que vão se aplicar em qualquer época, em qualquer circunstância. Então, a primeira coisa que a gente precisa destacar é um dia de descanso. Descanso de quê? Descanso do trabalho. Qual que é o dia de descanso do pastor batista tradicional? Segunda-feira. Segunda-feira é o nosso dia de descanso, porque domingo a gente trabalha. A gente trabalha. Então, para nós, domingo não é o dia de descanso. Tem pastores que tiram as folgas sexta-feira, né? Mas a maioria tira na segunda. Então, para nós, é o dia de descanso, é segunda-feira. A gente precisa do descanso. Descanso de quê? De mudar a rotina. Os irmãos sabem, pastor Lério, toda segunda-feira é para o sítio. Ele fica preocupado de vez em quando, alguém doente, de morrer no domingo. E tem que ter culto fúnebre na segunda, vai atrapalhar a folga dele, né? Ele faz ver se morre no outro dia, né?
E ele fala assim, quando é membro da igreja, eu venho, mas quando é parente, coisa, eu mando algum pastor auxiliar. Né? Mas por quê? É o dia que para ele, o relaxamento, o descanso, é passar o dia no sítio. Né? Para mim, é ficar dentro de casa. Eu gosto de ficar em casa, gente. No máximo, ir ao seminário trabalhar. Fazer alguma coisa lá, 1 minutinho, tem que ser no microfone. Se não for no microfone, as pessoas que estão longe não vão ouvir. Qual o dia do descanso do aposentado? Irmão, o aposentado, ele já está no descanso. Né? Ele aposentou, né? Então o correto é ele não trabalhar mais. Só que, se ele ficar parado, né, a mulher não aguenta ele em casa, estou falando dos homens, né? É a primeira coisa. E segunda coisa, vai ter que ir para a praça jogar truco. Né? Então é melhor arrumar um serviço mesmo, viu? Está com saúde, força, vai trabalhar. Por isso que no reino de Deus não existe aposentadoria. Você pode ter dia de descanso, mas aposentadoria não tem, não. No reino de Deus ninguém aposenta. Então, olha só, o princípio é um dia de descanso. É o tempo que você tem para mudar a sua rotina, para você fazer coisas que você gosta, que te relaxa, né? Para que você possa, então, ter essa quebra da sua rotina. E é interessante essa expressão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque a ideia de que mesmo o nosso tempo de descanso, ele deve ser um tempo que nós vamos dedicar a Deus. A nossa ideia cristã é que tudo, né, o pastor Lélio pregou enfaticamente nisso agora de manhã, tudo é de Deus. Então, o nosso trabalho é de Deus, mas o momento de descanso, ele também é de Deus. Na nossa legislação brasileira, você tem, além do descanso semanal, você tem as férias, né? No Brasil, nós temos as famosas férias de 30 dias, que é um sábado. Se você pensar no princípio bíblico, ele é um sábado. É um tempo de descanso do seu trabalho, da sua rotina. Então, nisso você vai, né, dentro da nossa condição, as férias são para você ir passear, né, no lugar que seja agradável, visitar um familiar que você queira visitar por mais tempo. Então, as férias vão ser usadas dessa maneira. O que nós também hoje temos dentro da nossa denominação, a proposta de férias? Você fazer um projeto missionário. Então, hoje, as nossas juntas, tanto de missões nacionais como mundiais, ela tem projeto de você usar o seu tempo de férias para um trabalho missionário, que seja o trabalho de evangelização, ou seja, ter um trabalho de construção, de apoio a alguma obra que esteja sendo feita em algum lugar. Porque isso vai mostrar também essa santificação do seu tempo diante de Deus. Na verdade, irmãos, a coisa mais preciosa que nós temos chama-se tempo. Tempo. Porque, e esses dias eu estava vendo vídeos que o tempo é uma ilusão. O tempo não existe. Eu falei, olha, pode ser até que não exista, mas quando eu olho as minhas fotos antigas e olho hoje, eu tenho certeza que o tempo existe. Mas certeza, sim, certeza mesmo, né? Porque o tempo, ele amarrota a gente. Né? O tempo, ele não é bondoso. Ele pode ser mais ameno com alguns podem ter alguns recursos que diminuem, mas ele é malvado. Ele vai trazer os efeitos dele sobre nós. Então, o tempo existe mesmo. Tá? Mas nós vamos usar o nosso tempo, que é o bem mais precioso,
né? Não sei se irmãos lembram que eu preguei uns 2, 3 anos atrás e usei aquela ilustração daquele filme que tem um negócio no tempo, que é a marcação de tempo no braço, né? Aquele filme é muito legal. Por quê? Aquele filme mostra claramente o que nós temos, é tempo. Você vai para a empresa, o que você está vendendo para ela? Vendendo hora, vendendo seu tempo. Suas habilidades, você está vendendo seu tempo. Você vai passear, você está investindo seu tempo num descanso. Tudo isso, né, faz parte da nossa vida e tudo envolve tempo. Né? Nós já estamos em agosto e aí estamos aí a passos largos, né, para 2026. Né? Daqui a pouco o Papai Noel desce, o pastor Sádio já começa a ensaiar as cantatas de Natal. É assim. E a vida vai. E aí chega janeiro, principalmente para mim, janeiro não é muito agradável, né? Porque é mais um ano. Eu faço aniversário em janeiro, é um negócio muito sério, viu? E passa mesmo. Eu também. Então, olha só. O primeiro princípio é que nós temos que ter um dia de descanso. Nosso corpo, ele precisa de descanso. E olha aqui, irmãos, esse descanso, ele foi dado, e olha que está aqui dentro do texto, antes do pecado. Então, a necessidade de descanso não é só porque o pecado entrou no mundo. É uma necessidade do nosso corpo físico, a mente, né? Nosso coração, acalmar. Antes do pecado. Com a entrada do pecado, aí a coisa ficou mais complicada. Mas o princípio é descansar, para que nós possamos ter uma vida de melhor qualidade. Na verdade, a gente precisa já caminhar dentro dessa visão e trazer já para o Novo Testamento. Por quê? Quando nós olhamos esse mandamento do ponto de vista espiritual, o nosso descanso, que nós realmente necessitamos, é o descanso da segurança. Porque com a entrada do mal no mundo, nos trouxe a insegurança. A insegurança que eu estou falando não é a insegurança dos males desse mundo, é a insegurança eterna. E quem nos deu a segurança eterna é Jesus. Por isso que a igreja cristã, e a gente vai ver isso, ela passa a cultuar ao Senhor no primeiro dia da semana. Porque foi o dia que Jesus ressuscitou, e isso, a ressurreição de Jesus, é que nos dá a segurança eterna. Jesus poderia ter nascido, ter vivido, ter morrido, mas se ele não ressuscitasse, não teríamos a segurança eterna. Por isso que o diferencial da proposta cristã com relação a qualquer outra religião é que o fundador, ele ressuscitou. Paulo vai trazer isso de uma forma muito clara em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale nada. A linguagem é essa. É vã a vossa fé. Não vale nada. Não adianta ter fé. Então, a nossa segurança é porque Jesus ressuscitou. E ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Tá? Eu vou abordar isso mais detalhadamente, porque hoje nós temos aí na internet algumas pessoas falando que Jesus ressuscitou foi no sábado.
Tem uma discussão se Jesus morreu na sexta-feira, tem gente que diz que é na quinta, tem gente que diz que ele morreu foi na quarta. Então, você tem tudo. Eu vou trazer isso aí, porque está dentro dessa ideia do sábado. Então, eu vou entrar nisso também mais à frente. Mas o que a Bíblia é muito clara é que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Só um parênteses aqui, os irmãos sabem que esses nomes dos dias da semana é criação moderna, né? Lá em Israel, no tempo de Jesus, não tinha segunda-feira, terça-feira, não tinha isso não, gente. Não tinha nada disso não. Domingo, né? Essa palavra surgiu posteriormente. Então, no original, aqui no grego, o primeiro dia da semana é o dia após o sábado. É isso que está lá. É o dia após o sábado. E eles iam contando. Então, não tem essa nomenclatura. Isso aí é coisa da modernidade. Nós aqui temos isso. Né? Em inglês, são os dias relacionados aos astros, né? Aos astros. Isso tem raiz lá também nas culturas gregas, essas coisas todas. Então, a expressão correta que você vai achar na Bíblia sempre é primeiro dia da semana. Você não vai achar na Bíblia domingo. Essa palavra não tem lá, não. Se alguma tradução usou domingo, essa tradução está totalmente errada. Então, nós cultuamos a Deus no primeiro dia da semana, porque é o dia que nós temos o nosso problema de insegurança resolvido, que é a segurança eterna. Os apóstolos, eles se reuniam no primeiro dia da semana, a gente vai ver isso em muitos textos, né, que estão aí. Eu coloquei esse material ontem no grupo, se você está lá no grupo, você pode conferir, mas nós encontramos claramente que a igreja cristã, ela passa a cultuar no primeiro dia da semana. Essa é uma afirmação importante. Com certeza já ouvimos alguém dizer, não existe um dia especial, pois todo dia é dia do Senhor. Essa afirmação é, num certo sentido, verdadeira. Tudo é do Senhor. Isso é importante. Todos os dias são de Deus. A Bíblia vai condenar essa ideia de dias santos, né? No calendário litúrgico do catolicismo, os irmãos sabem que todo dia tem um ou mais santos. Qual que é o dia de todos os santos? Não. Qual que é o primeiro? Não. Vocês estão ruins, vocês foram católicos, não, gente? 1º de novembro, isso mesmo. 1º de novembro é o dia de todos os santos. Tá? Então, antigamente o pessoal fala assim, eu vou te pagar no dia de São Nunca. Então, vai te pagar dia 1º de novembro, que é o dia de todos os santos. Mas, ao longo do ano, hoje, tem algum santo, porque isso foi colocado na liturgia cristã. Mas, diante de Deus, todos os dias são iguais. O que Deus estabelece aqui no início é a necessidade de trabalhar e a necessidade de descansar. A palavra sábado significa descanso ou pausa. Então veio, né, e guardou, né, permaneceu no calendário a palavra sábado, o português manteve a palavra sábado, que é uma transliteração do hebraico, que é sabaton, lá no hebraico. Mas, no hebraico, no grego. E nós temos a ideia de descanso, então precisa descansar. Mas todos os dias são do Senhor. O que a gente vai ver na igreja primitiva em Atos? A igreja se reunia todos os dias no templo de casa em casa. Então a igreja cristã, ela já tem uma comunhão constante. A ideia ali é essa. Tinha culto todo dia? Não sei. Mas é a ideia de uma comunhão constante. O Antigo Testamento, o pessoal ia no templo uma vez por ano,
2 anos, 3 em 3 anos. É isso que ia no templo. Não ia todo sábado estava o pessoal no templo. Por quê? Lembra? A maioria do povo vivia na comunidade rural. Eu não falei da minha mãe, da dificuldade que tinha de ter igreja para ir uma vez por mês. Minha mãe contava que quando tinha igreja presbiteriana perto, eles frequentavam. Meu pai era pregador, pregava nas igrejas, dirigia coral, né? Mas o normal era não ter, era muito difícil. Isso é uma realidade de menos de 100 anos atrás. Então, quanto mais naquele tempo, uma dificuldade muito grande. Então, eles iam ao templo de tempo em tempo. Mas, quando Atos relata, ele já está falando de uma realidade urbana. Ele está falando de Jerusalém, está falando das grandes cidades. Então, eles tinham essa comunhão. Como aqui nós, em Timóteo, que é uma cidade, né, de pequeno porte, a gente está sempre encontrando com os irmãos. A gente está sempre em comunhão. Você encontra no supermercado, né? Tem irmão que a gente encontra na academia. Às vezes a gente fica triste com o irmão que só encontra na academia. Aqui não vem, não. Mas na academia a gente encontra sempre, né? Ou você está no trânsito, né? Você está ali com a pessoa na sua frente, amarrando devagar, depois você descobriu um irmão, né? Por isso que não pode praguejar quem é que está na sua frente, não, viu? Espera para ver quem é que está na sua frente primeiro. Mas, sim, tem que falar no microfone, irmã. Porque tem a transmissão, se você não falar, ninguém vai ouvir. O microfone não morde. Eu queria perguntar o seguinte, você falou assim, que o descanso é uma necessidade física, né? Deus é espírito, né? Eu queria saber, então, por que ele descansou no 7º dia, né? Por isso que quando a gente aplica a nós é uma coisa, e quando aplica a Deus, nem sempre é a mesma coisa. Quando fala que Deus descansou no 7º dia, é que ele fez uma pausa na criação ou encerrou a criação. É nesse sentido. Então, quando aplica para nós tem um sentido, mas quando se aplica a Deus, não é porque Deus não cansa. O próprio Jesus vai falar, e a gente vai citar isso aqui mais à frente, que Jesus fala, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quer dizer, então Deus não parou de trabalhar. Mas o sentido ali para Deus é que ele fez pausa, encerrou a criação. E ele encerra justamente com a criação do homem. A última coisa a ser criada é o homem. Então ele encerra. E isso mostra também um outro aspecto importante, é que tudo que foi criado antes foi para preparar um ambiente para o homem viver. Tudo foi feito para que o homem pudesse habitar, né? Os irmãos que gostam de assistir vídeos sobre isso na internet, né? O pessoal fica discutindo aí, tem vida em outro planeta, o planeta tal está na zona habitável, né? Isso tudo, irmãos, é porque para a vida acontecer são milhares de fatores. A vida não acontece assim fácil, não. Então, o nosso planeta ele foi preparado de forma a esse tipo de vida que nós temos poder habitar. A Bíblia não diz que não existe vida em outros planetas. Pode ter. Pode ter vida até semelhante à nossa, pode ter vida diferente da nossa. A Bíblia não entra nisso. Mas o nosso planeta foi preparado para nós, esse tipo de vida. Sair daqui dá problema. Eu acompanho muito o Sérgio Sacani, não sei quem conhece, ele fala, ele é dessa área, né? Ele diz que esse sonho do pessoal ir para Marte, né? Quem for para Marte nunca mais vai poder voltar para a Terra. Porque ele vai viver um tipo de gravidade que se ele voltar para a Terra, ele morre. Os próprios astronautas, né, não sei se já viram o depoimento daquele brasileiro, Marcos Pontes, a quantidade de doença que ele voltou. Muita doença. Por quê?
O nosso corpo é preparado para essa gravidade. Então ele ficou pouco tempo lá em cima. Pouco tempo lá. Então a musculatura detona, porque não tem gravidade. Para alimentar é difícil, porque a gravidade ajuda a descer a comida. Dá problema no sanguíneo, porque o nosso sistema sanguíneo precisa da gravidade, é uma loucura. Então ele diz que quem for a Marte, né, e a viagem é de 2 anos no mínimo, para ir e voltar, ele vai ter que passar a morar na estação espacial. Ele não pode voltar para a Terra. Voltar para a Terra dá infarto e morre imediatamente. Então nós recebemos de Deus esse presente. E tudo foi preparado para que nós estivéssemos aqui vivendo com aquilo que Deus nos deu. E com isso nós precisamos de ser bons mordomos. Estamos lembrando aqui de uma coisa que nós inventamos aí nos últimos 100 e poucos anos, que é o refrigerante, né? Vocês já ouviram falar que se der refrigerante para o burro, ele não bebe? Nenhum bebe. O único burro que bebe refrigerante somos nós. Né? O burro não bebe. Não os cavalos, esses bichos, boi, nem bebe refrigerante. Põe perto deles, eles saem. Agora, o gambá gosta de uma cachaça, né? Isso aí é famoso também, né? Mas, isso que o burro não bebe. E nós bebemos. Refrigerante, ele é complicado para nós. E nós sofremos com os problemas, né, da nossa saúde. Que Deus criou foi a água para nós, né? E nós fomos mudando. Então, olha só. O princípio é esse aí, de um dia de descanso. O segundo princípio, um dia santificado. E aí é muito importante a gente pensar o que é um dia santificado. Nós, principalmente, nós batistas, nunca criamos regras, assim, pesadas. O que fazer no primeiro dia da semana? A gente não entra nisso. Não pode ver televisão. Não pode não sei o quê. Você tem que estar em todos os cultos. A gente não trabalha com isso. Desde que me entendo por gente, eu sou batista, a gente não tem essa ideia. Né? Tem alguns grupos evangélicos que estabelecem regras. Né? Os adventistas, com relação ao sábado, eles têm um punhado de regrinha. Né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Né? A gente entende que a santificação, ela é um princípio do nosso relacionamento com Deus. E essa santificação, ela vale todos os dias. A questão do primeiro dia da semana é a oportunidade da reunião. Nós trabalhamos bem nessa linha. É a reunião, é o dia que é o feriado nacional, né? A maioria dos países cristãos, o feriado, o primeiro dia da semana, o domingo, é o feriado. Então, isso dá possibilidade de nós nos reunirmos. Podemos usar isso para trabalhar outras questões de evangelismo? Podemos. Podemos aproveitar esse dia, e deve ser um dia de descanso. Também é importante o descanso. Por isso que há uma crítica muito grande, às vezes, o nosso ativismo de igreja, que é outro problema sério, né? Nós temos que trabalhar o descanso, a santificação, porque é uma questão do relacionamento com Deus, os nossos cuidados. O que nós fazemos nesse dia? Nós aproveitamos para reunir a família, né, para um almoço. Isso é santificar. Não é somente estar nos cultos que é santificação. Não, o momento que você reúne a família, que está ali, né, todo mundo em harmonia, em comunhão, ou, né, visitando um outro familiar, né, aproveitando. Nós fazemos, de vez em quando, nesse ano foi feito na terceira idade, questão da visita, né, até que não foi, alguns não foram domingo, mas alguns foram, esse momento de comunhão, isso é santificação. Porque é para preservar
os nossos relacionamentos. Então, a nossa visão de um dia santificado é separar para um fim específico. Então, nós temos o primeiro dia da semana como um dia de culto, que nós separamos para nos reunir. Essa é a nossa prioridade. No mais tempo passado, como eu falei, que as roupas ainda eram muito caras, né? A gente, não sei se os irmãos viveram, mas boa parte viveu, né? A gente tinha uma expressão, não, essa roupa aqui é para ver Deus, né? Essa roupa aqui é para ver Deus, né? Era uma maneira de dizer que essa roupa aqui a gente usava para ir na igreja, né? Porque a gente entendia que é um momento de você estar usando uma roupa melhor, né? de estar no ambiente e tal. Então, a gente brincava muito com isso. Hoje está mais comum, mais tranquilo, né? Todo mundo compra roupa na Shein, né? Internet. Né? Todo mundo compra roupa na internet? Ou não tem coragem? Tem gente que não tem coragem, né, menino? Tem coragem, gente. Se não servir, você devolve. Estão tudo pronto lá para devolver. Eu compro quase tudo na internet. Então, olha só. A santificação, ela é uma parada de nossa rotina diária. Deus quer a dedicação desse dia para si. Então, nós vamos dedicar a Deus. Mas isso não significa que nós vamos fazer isso só no primeiro dia da semana. Nós usamos outros dias também para momento de culto, né, de estarmos juntos. Mas a santificação, ela é uma dinâmica na nossa vida. A santificação, ela não é só num tempo específico. A ideia cristã é que a santificação ela ocorre o tempo todo, a santidade daquilo que nós fazemos, as nossas ações santas diante de Deus. Terceiro princípio, é uma instituição permanente. Uma expressão no quarto mandamento nos chama a atenção, é que ele inicia com lembra-te. Ou seja, deve estar sempre na nossa memória a ideia do descanso. E aí, irmãos, a gente tem no nosso meio dos pastores uma preocupação, porque tem alguns colegas que não tiram folga. Tá? Preguei certa vez na posse de um colega e falei para a igreja, exijam que o fulano tire folga, porque eu sei que ele é ruim de tirar folga. E isso acaba com a pessoa. Né? Nós tivemos recentemente, umas 2, 3 semanas, um pastor que pediu para ser mandado embora, porque depois de 20 e poucos anos no ministério da igreja, uma igreja grande, ele não estava aguentando mais. Eu não sei qual foi a rotina dele, se ele não cuidou, se ele cuidou, né? Mas ele não deu conta mais. O cansaço tomou conta, o esgotamento tomou conta. Porque a questão pastoral, irmãos, tem alguns aspectos que são semelhantes a qualquer um profissional. O pastor trabalha como qualquer um profissional. Tem as preocupações humanas, ele tem as pressões econômicas, tem essas coisas todas, pressão do chefe, né? Quais são os chefes dos pastores? Todo mundo. Todo mundo é chefe, gente. Estou falando questão nossa, humana. Mas a questão pastoral, ela vai um pouco além. Porque se você trabalha numa empresa, e nossa aqui a empresa referência, ela produz aço, né? Beleza. Se você errar, vai ter consequência. Mas essa consequência, ela é simplesmente material. Pastor, não. Ele tem consequências eternas. A gente lida com os valores eternos. Então, a orientação que você dá, o que você prega, não é só uma questão humana aqui. É claro que a gente prega muita coisa que é do contexto humano, mas o pastor sempre tem
na mente dele, que a responsabilidade dele diante das pessoas, porque é uma questão da eternidade. Então há uma pressão maior. Eu sempre lembro, e já citei aqui, né, no início do trabalho em Dionísio, com a irmã Sônia, que ela contou que um dia, num culto já com novos crentes, e ela ensinando lá, discipulando, aí um irmão falou assim: ô irmã Sônia, muito cuidado com o que a senhora fala para nós, porque o que a senhora fala, a gente vai fazer. Diz ela que ela tremeu dentro dela. Por quê? Não é só uma questão humana, é uma questão que está lidando com pessoas que têm um pós-vida, e nós lidamos com isso. Então há uma responsabilidade muito grande, e o pastor ele precisa ter o descanso, né? Diz que certa vez o pastor estava lá na praia descansando, aí coincidiu de chegar um irmão e falou assim: pastor, mas um absurdo o senhor tirar folga, tirar férias. O diabo não para de trabalhar, né? O diabo não tira folga não, pastor. Aí diz que o pastor falou: isso é verdade. Tanto é que ele mandou o senhor aqui vir falar comigo, né? Essa é uma resposta, né? A outra é: mas eu não sigo o diabo, eu sigo Deus, e ele descansou, então eu tenho que descansar. Então, assim, é uma pressão forte em cima dos pastores, e às vezes alguns não aguentam, né? E chegam a umas questões como desse pastor ultimamente, e os casos extremos que a gente tem, irmãos, os pastores que se suicidam, né? Aí nós temos coisa muito complicada. Muito. Mas por causa de uma série de coisas. Então, olha só, é uma instituição permanente. Por quê? Você tem um aspecto que Deus está dizendo ao povo de Israel, que eles deveriam manter esse princípio na nação. Exigir, é um mandamento, que as pessoas descansassem. Esse é um aspecto importante. Mas há um outro aspecto. O descanso, ele tem essa instituição permanente, é porque nós vamos alcançar esse descanso em Cristo. E é Ele que vai nos dar o descanso permanente. Porque a grande luta nossa, irmãos, é contra o mal, nas suas várias manifestações. O que mais incomoda a gente? Doença. Doença é um negócio que incomoda muito. Ou a pessoa ter algum tipo de deficiência, já nascer com aquilo. Isso incomoda muito. Isso nos cansa, porque é uma luta, né? A ciência Deus tem abençoado, a ciência tem avançado muito, mas as doenças estão aí. Há uma luta nossa no mundo contra a corrupção. Nós brasileiros, a maioria aqui já tem mais de 30, né? A gente sabe dessa luta. O Brasil descobre a corrupção hoje, e aí daqui a pouquinho descobre outra. E no Brasil tem um negócio legal: aquele que está denunciando a corrupção hoje, daqui a pouco você descobre que ele estava também passando a mão por... Então é uma luta, assim, que nos desgasta, essa luta contra o mal. E ela não vai terminar. É os problemas de relacionamentos, às vezes na família, gente que não conversa com o outro, e você não consegue resolver. Pessoa que às vezes não consegue enxergar a própria realidade, está só fazendo besteira. E você não consegue mudar a cabeça da pessoa, não. Então, essa luta é muito desgastante. E esse descanso, ele virá somente na eternidade, quando o mal for totalmente tirado do nosso meio. Por isso que é uma instituição permanente,
para que nós estejamos vivendo com Cristo para todo sempre. E caminhando para o final, nós temos aí o destaque, então, que no Novo Testamento nós vamos encontrar a igreja, então, celebrando ao Senhor no primeiro dia da semana, pelas razões que eu já falei, né, da vitória de Jesus sobre a morte, sobre a cruz. Então, o primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou, né, o texto bíblico é claro, foi na manhã do primeiro dia da semana, porque os irmãos sabem que o primeiro dia da semana para o judeu começava no nosso sábado à tarde, né, no pôr do sol. Mas o texto bíblico é claro que Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. Então, nós cultuamos ao Senhor no primeiro dia, né, dentro da prática da igreja cristã, por reconhecer a vitória de Jesus na cruz por nós. A vitória que veio da cruz e veio da ressurreição. Então, nós vamos encontrar várias citações do Novo Testamento, onde a igreja cristã, ela se reúne no primeiro dia da semana. E aí eu vou pular aqui, vou pular isso também, que os irmãos poderão, são só citações de texto bíblico, porque eu quero ir num outro... Passa. Não quis passar, não. Qual o dia de reunião da igreja para culto ao Senhor? Não quis passar aí a última, não. É aquela ênfase que eu falei, todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar Jesus. Aqui está passando e lá não. Estranho. Então aqui está entrando. Então tá bom. Então olha só, em contraste com o Antigo Testamento, onde o culto acontecia no templo, os israelitas iam nos sábados para cultuar. No Novo Testamento, a igreja se reunia todos os dias. Então, a ideia dessa comunhão constante, de nós nos relacionarmos constantemente, não algo meramente litúrgico, algo assim cerimonial, mas a igreja passa a se reunir constantemente fazendo essa vida de comunhão com Deus e com os irmãos, que é muito importante. Isso, então olha aí, nós temos o primeiro dia da semana, nós temos, Jesus apareceu aos 10 discípulos, então vai em uma série de citações, né? O Pentecostes aconteceu no primeiro dia da semana, também foi o dia da conversão, que grande culto. Paulo faz reunião no primeiro dia da semana. Jesus apareceu a João em Pátimos no primeiro dia da semana. E eu quero destacar aqui para os irmãos duas citações de autores pós formação do cânon. Primeiro da Epístola de Barnabé, atribuída a Barnabé. A gente não reconhece, a igreja não reconheceu Barnabé, essa epístola, como bíblica, mas é um documento da história da igreja, do segundo século. Tá? Então nós temos, mostrando ali, por isso também guardamos para regozijo o 8º dia, ele chama de 8º, o primeiro dia da semana ele chama de 8º dia, no qual também Jesus ressuscitou dentre os mortos, tendo se manifestado, subiu aos céus. Então, um documento histórico que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. E depois, um outro documento chamado Didaquê, reuni-vos no dia do Senhor para a fração do pão, celebrar a ceia, e agradecei depois de haver desconfessado vossos pecados, para que vosso sacrifício seja puro. Então, nós temos também o Didaquê, um documento logo do início da igreja cristã, que ele
a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Então, mostra que era uma prática, e depois nós temos outros historiadores e outras autoridades desse período que vão citar a igreja fazendo os seus cultos no primeiro dia da semana. Ok? Encerramos aqui hoje, então domingo a gente vai continuar falando do quarto mandamento, e ainda no terceiro domingo vamos falar ainda do quarto mandamento, porque tem alguns aspectos a serem abordados. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã, por podermos trazer à nossa memória o sacrifício de Jesus na cruz por nós e a sua vitória sobre os poderes da morte. Obrigado porque podemos reunir como igreja, como povo do Senhor, para celebrar ao Senhor pela ressurreição de Jesus. Continue sustentando a cada um de nós como igreja, como corpo do Senhor. Guarda-nos nesse dia para que sejamos fiéis a Ti, em nome de Jesus. Amém. Um abraço aos irmãos, Deus abençoe. Se você não está no grupo, quer entrar no grupo, fale comigo, fale com o Gildson, para que a gente possa colocar você no grupo e você receber os materiais. E eu coloco vídeos lá também, envolvendo a nossa caminhada. Um abraço.